Sejam bem-vindos ao projeto Percutindo Mundos Poéticas para Novos Tempos. Essa pequena oficina tem como objetivo comentar e entender um pouco sobre a música contemporânea caiçara, que surgiu junto com o coletivo Percutindo Mundos em 2008. O processo ocorreu da seguinte forma: eu sempre escrevi desde muito cedo, fiz teatro, e chegou um momento da minha vida que eu quis ser músico, quis compor, entender esse fenômeno musical, enfim, que nos acompanha desde tenra idade, não é verdade? E então eu comecei a pensar no que seria essa música que eu gostaria de fazer, de tocar, o que ela representaria individual e coletivamente. Então, a partir daí, eu fui construindo alguns conceitos, como, por exemplo, eu gostaria que essa música ela não fosse apenas música, mas que ela pudesse navegar entre as várias linguagens artísticas que existem. Que a música também fosse literatura, fosse dança, fosse cinema, fosse teatro, fosse performance, enfim. Que a música não se limitasse apenas aos seus conceitos, mas que pudesse transitar por essas várias outras linguagens artísticas. Outra questão muito importante foi essa mescla entre a nossa ancestralidade e a nossa contemporaneidade. A maneira como essa música uniria as nossas memórias mais antigas com as nossas pesquisas mais atuais. O ancestral e o contemporâneo, que podem ser vistos também como o tradicional e o experimental, o velho e o novo. Ou seja, de que maneira esses elementos, passado e presente, se mesclam e possibilitam novos olhares sobre o futuro, sobre os caminhos que podemos seguir artisticamente, esteticamente, filosoficamente, que também é um ponto importante. Afora as questões estéticas, há também a necessidade de trazer para a música contemporânea caiçara questões filosóficas, questões que nos tragam a reflexão sobre a identidade cultural, a formação, a gênese do povo brasileiro, as questões ligadas diretamente à identidade caiçara, à nossa história, quem nós somos, o que representamos na formação da brasilidade e de que maneira essas questões se desdobram nos tempos atuais. É uma maneira de você reinventar o passado, analisá-lo por outros prismas. E isso é sempre importante, não só para o passado, mas para o presente, naquilo que fazemos agora. De que modo eu procuro novos olhares sobre o que eu faço, sobre o que fazem, e de que modo eu traduzo isso para a minha existência individual e coletiva. Voltando às questões estéticas, a música contemporânea caiçara ela é caracterizada pela composição em tempo real, que é uma maneira de tornar a música sempre num estado de improvisação constante. É uma música que, sob esse aspecto, acaba se relacionando intimamente com a aleatoriedade. Uma música que se faz nova a cada apresentação, porque ela possibilita releituras, ela possibilita surpresas, ela possibilita novas configurações entre os elementos sonoros.
Isso se especifica, por exemplo, quando nas nossas apresentações, nos nossos concertos, performances, enfim, nós convidamos o público a interagir conosco. Esse é um elemento de extrema aleatoriedade, onde o improviso é muito constante para que dentro desse caos inicial os sons vão se ajustando e se harmonizando numa nova ordem. Outra questão que é fundamental é a construção de novos instrumentos musicais. Com novos instrumentos, nós temos a possibilidade de verdadeiramente criar uma nova música. E uma música que, vejam só, não é apenas um produto novo, acabado, mas é principalmente uma nova forma de criar música, de compor. É mais um processo do que um resultado. E isso é ligado à questão da composição em tempo real também, né? De tornar a obra sempre uma obra em aberto, sempre em constante modificação, assim como nós, né? Nós, no decorrer da vida, no dia a dia, sempre estamos mudando. Às vezes o que pensamos, o que acontece na nossa vida, enfim. Isso necessariamente se coaduna com a música que nós fazemos. Desde as questões mais individuais, existenciais, as questões mais coletivas, amplas, gerais, que na música contemporânea caiçara, é traduzida pelo micro-minimalismo, ou melhor, macro-minimalismo, que é exatamente como nós trabalhamos essas relações sobre aquilo que é infinitamente pequeno com o que é infinitamente grande, e todas as mediações possíveis entre isso. Outra característica é a música cinema, que é uma compilação, uma composição a partir de fragmentos de ruídos, de discursos, mesmo de músicas, de filmes, enfim, é uma construção de uma paisagem sonora que é executada quando nos apresentamos e, de maneira aleatória, gera novas possibilidades de improvisação entre os músicos e a música cinema, como se ela própria fosse um outro músico. Há outras características também, como uma percussão melódica, né? Uma percussão que não se atenha apenas às células rítmicas e às suas repetições, mas que seja principalmente também fruto de uma constante mudança do decorrer da música. E também pensar a harmonia musical dentro da música contemporânea caiçara por uma visão timbrística. Nos interessa mais os timbres do que as escalas conhecidas, as notações usadas. É preciso, para a música contemporânea caiçara, entender o fenômeno musical como um todo, muito mais abrangente do que apenas sintetizado em notas pré-definidas. Porque nos interessa também o ruído, o silêncio, o barulho natural das coisas, os nossos sons. E isso tudo vai se coadunando no que hoje chamamos de música contemporânea caiçara. Muito obrigado e até uma próxima.